você está no Português com Cissol e eu sou a professora Simone Oliveira, a Si. Tudo bom? Na aula de hoje, nós vamos resolver o dilema entre usar o verbo haver no singular ou usar o verbo haver no plural. Havia ou haviam, houve ou houveram, haverá ou haverão. O tempo não importa, o problema é se fica no singular ou se fica no plural. Se você tem essa dúvida, fique por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos que estão chegando por aí e compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que também gosta de saber mais sobre a língua portuguesa. Vamos embora para a aula! O objetivo desse canal é descomplicar a língua portuguesa para você. Eu vou entregar logo de cara que esse assunto é muito simples. Você utiliza o verbo haver no singular quando ele é impessoal. E você utiliza o verbo haver no plural ou concordando com o sujeito quando ele é pessoal. Mas, professora, o que é um verbo impessoal e o que é um verbo pessoal? É justamente isso. Quando o verbo concorda com o sujeito, ele é pessoal. Ele muda de pessoa. Então, você vai ter o verbo concordando com a primeira, com a segunda, com a terceira. No singular, com a primeira, com a segunda, com a terceira, no plural. Certo? Com todas as pessoas. Aí, o verbo é pessoal, como a maioria deles. O verbo haver também se apresenta na forma pessoal, mas somente quando ele tem os seguintes significados. O significado de obter ou conseguir. Exemplo: os estagiários houveram a contratação. Nesse caso, o verbo tem significado de obter. Os estagiários obtiveram a contratação ou conseguiram a contratação. Com esse sentido, o verbo concorda com o sujeito, que aqui no caso é os estagiários. Por isso ele fica no plural. Outro significado: considerar. Quando o verbo haver aparecer com esse significado, também concordará com o sujeito. Exemplo: nós houvemos por bem perdoar-lhe. Aqui, nós consideramos por bem perdoar-lhe. Então, o verbo haver está concordando com o sujeito nós, porque ele é pessoal quando apresenta esse sentido. Outro sentido: sair-se. Os estudantes houveram-se bem na prova. Os estudantes saíram-se bem na prova. Novamente, com esse sentido, com o sentido de sair-se bem, o verbo haver é pessoal, por isso concorda com o sujeito, que aqui no caso, os estudantes. Então, o verbo vai também para a terceira pessoa do plural. Mas perceba que, com esses sentidos, o verbo haver quase não aparece na fala e na escrita da atualidade. São usos que já ficaram no passado, então quase não vão aparecer. Provavelmente alguns concursos que cobram muito mais a gramática coloquem esses exemplos, mas somente nesses casos. E quando é que nós utilizamos o verbo haver no singular, na terceira pessoa do singular? Quando ele apresentar o significado de existir, ocorrer ou acontecer e de tempo decorrido. Vejamos os exemplos. Amanhã haverá milhares de torcedores neste estádio. Aqui, o verbo haver tem o sentido de existir. E nesse caso, ele não vai concordar com nenhuma pessoa. Perceba que na frase nós temos milhares de torcedores. Mas mesmo assim, o verbo haver permanece no singular, na terceira pessoa do singular. Haverá milhares de torcedores. Por mais que pareça errado, porque a tendência é sempre concordar o verbo com o sujeito. Mas a gramática normativa indica que nestes casos,
com sentido de existir, ocorrer e tempo decorrido, o verbo haver é impessoal. Então, ele não concorda com o sujeito, ele não tem sujeito, certo? Outro exemplo, houve várias faltas durante o jogo. Aqui, o verbo haver tem o sentido de ocorrer, acontecer. De novo, nós temos várias faltas, um termo no plural, mas o verbo permanece no singular. Nessa frase, nós não temos sujeito. Nesse caso, a frase é classificada como oração sem sujeito. Toda vez que o verbo haver aparecer numa oração com esse sentido de acontecer, ocorrer, existir ou tempo decorrido, essa oração será oração sem sujeito, porque o verbo é impessoal. Outro exemplo, há séculos não assisto a uma partida tão disputada. Aí o verbo aparece com sentido de tempo decorrido e também ficará no singular. O mesmo caso vale para o verbo fazer. Eu poderia dizer faz séculos, faz anos. E aí o verbo fazer também é impessoal, da mesma forma que o verbo haver. Então são esses os casos em que nós não podemos utilizar o verbo haver no plural, mesmo que a vontade seja concordar com a expressão que está ali no plural também. Preste bastante atenção para não errar, isso é uma questão certa de concursos. Os concursos que cobram a gramática, porque no caso do Enem, por exemplo, isso não é um tipo de questão cobrada, ok? Era o que eu tinha para trazer hoje sobre esse assunto, eu espero que você tenha entendido. Se não, deixe um comentário para que a gente possa tirar a dúvida. Deixe seu like, se não é inscrito, por favor, inscreva-se, compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que você conhece para ajudar no crescimento do canal. Muito obrigada e até a próxima aula de português!